Ricardo Cecegolo, presidente do Sinduscon, o grande anfitrião desta noite, uma noite agradável aqui no Leopoldina Juvenil, em que nós temos o Sinduscon Premium, né? Em que as empresas, os profissionais do setor são agraciados. Prazer te encontrar, Ricardo. Boa noite, Diego. Uma satisfação recebê-lo nessa nossa noite de grande comemoração do setor. Na verdade, esse ano houveram inscrições de 40 cases para concorrer ao Sinduscon Premium das mais diversas cidades do Rio Grande do Sul. Isso que foi importante, o interior está vindo participar. E é uma noite, então, onde, além de um grande relacionamento, é uma noite de homenagear esses grandes empresários que, apesar de toda a dificuldade desse país, continuam produzindo, continuam investindo, arriscando o seu patrimônio, arriscando as suas empresas, mas confiante no país. Então é um momento extremamente importante para a economia imobiliária do Rio Grande do Sul, essa premiação. Como é que tu está vendo o atual cenário? Tem luz no fim do túnel? Nós tivemos uma grande queda no setor. Tivemos uma grande queda, o setor da construção civil desempregou nos últimos 14 meses mais de 500 mil trabalhadores a nível de Brasil. No Rio Grande do Sul a queda não foi tão grande, mas estamos com fé. Achamos assim que com a nova mudança do governo federal, passado essa fase do impeachment, a gente acredita que o governo Temer escolheu para dirigir a economia do país somente craques, isso é importante, todos ali são craques, e então a gente está com muita boas perspectivas que a economia deve começar a retomar 2017, 2018. Tu crês, Ricardo, que será possível no nosso país fazer as tão aguardadas, tão esperadas reformas, a previdenciária, a tributária, a trabalhista, para que o país deslanche e todos nós possamos ganhar? Porque o maior beneficiado vai ser o trabalhador, a gente poder chegar num ponto de geração plena de emprego. Exatamente, essa é a nossa esperança e é para isso que nós trabalhamos, e é importante a participação de toda a sociedade em qualquer ente, mas participe. No caso, nós, empresários, participamos de entidades sindicais, entidades empresariais, como o FIEG, Sinduscon e outros sindicatos. O importante é participar e nós tomarmos à frente esse protagonismo de ajudar o país a sair do marasmo que ele se encontra. Eu acredito muito na sociedade brasileira, na capacidade empresarial do empresariado brasileiro, para a gente poder, em conjunto, sair da crise. Um abraço, cumprimento. Obrigado, Diego, sempre bem-vindo aos nossos eventos. Sempre uma satisfação encontrar o ex-presidente da FIERGS, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Paulo Velhinho. Prazer te rever, Paulo. Prazer te rever também, meu amigo e grande repórter. Nós estamos com um almoço marcado que não sai, né? Estou aguardando. Não, nós vamos ter que marcar porque as agendas têm que bater. Olha, uma das melhores entrevistas que eu fiz, você deve fazer mais de 10 anos. Eu sempre vou lembrar isso. Foi quando tu contaste a tua história, como é que tu fosse aos Estados Unidos falar com o italiano de qual era a empresa? Da Admiral. Da Admiral, né? Foi em qual? Syracuse. O seu Syracuse. Chicago. Em Chicago, para trazer o condicionador de ar para cá, o ar-condicionado para cá. Foi. Não tinha, né? Não tinha, foi difícil vender, porque as pesquisas na ocasião indicavam que era prematuro, pelas restrições que havia o ar-condicionado, que matava velho, matava criança, dava pneumonia, matava cardíaco. Mas eu contrariei a pesquisa e disse, eu vou porque tem que dar certo. Agora, não foi fácil quebrar os paradigmas. Não mas foi fácil. O condicionador que tu trouxeste, ele foi uma novidade em termos de Brasil? Não, foi a primeira fábrica da América Latina. Da América Latina? Foi um peitaço, na verdade, foi um peitaço. Peitaço. Sem dinheiro, usando a criatividade e a determinação. E quando dava problema, assistência técnica, por exemplo? Isso é uma coisa vital. O pós-venda, para mim, sempre foi mais importante. Se bem que, Diego, eu digo o seguinte, é mais barato fazer bem feito do que fazer porcaria. Porque se a pessoa for responsável, vai consertar lá fora. E é muito mais caro. É verdade. Chegaste a produzir quantos equipamentos?
Eu cheguei na fábrica, quase mais de 150 por dia. Que ano foi isso, meu? Eu comecei com 50 por dia, em 58. 1958. De fevereiro de 58. 3 de fevereiro. Faz mais de 50 anos. Né? Mas foi um negócio legal. Hoje ninguém vive sem, né? Não, hoje é verdade. Como é que tu tá vendo, meu querido amigo, essa situação toda do nosso país? Eu estou muito preocupado. Preocupado porque eu acho que o governo do PT, eles destruíram o país, né? Foi um projeto, isso que é o triste que eu acho, que foi baseado num comunista líder italiano, o Antonio Gramsci, que fez o decálogo que o PT praticou aqui. Só que ele morreu em 1936. Ele nem viu o fracasso do socialismo ou do comunismo. E está implantando aqui, quer dizer, é um projeto dele, que foi dissidente da União Soviética, onde ele pregava o comunismo através da destruição paulatina de tudo aquilo que eram valores de uma sociedade. Valores éticos, morais, a educação, a polícia, a religião, o militar. Então, nós estamos... Além do que, vamos ser práticos. Administrar um país não é coisa para amador, é profissional. O cara tem que ter história, tem que ter conhecimento. É muito complexo o país. Eu acho que Eu gosto demais, dentre tantas frases que ele tem, de uma frase do Ronald Reagan, que diz o seguinte, né? Quando o governo é ilimitado, o povo não é livre. É verdade, tá certo? Porque nós temos que limitar o poder dos governos, porque senão, inevitavelmente, eles vêm para tirar o nosso oxigênio. Hoje nós estamos vendo isso aí no Brasil na forma de tributos. E outras formas também, mas tributos principalmente. Não, para que é o quê? Para fazer um Estado grande? Eu tenho uma ideia, viste, Diego? Quanto custa para o brasileiro o Estado grande? Quanto custa as empresas deficitárias, que são rombos enormes? É custo nosso, nós pagamos. Nós pagamos. Aí falta dinheiro para quê? Para o essencial. Então, isso é uma caixa preta. Uma caixa preta. Eu estou propondo que a CNI faça um levantamento, um cadastramento em todas as empresas estatais, federal, municipal, estadual. Qual é o balanço delas? Qual é o resultado que dá? Para ver quanto é que nos custa a ineficiência e o monopólio. Porque elas são monopolistas, quase todas. Como a Petrobras, por exemplo. Não tem ponto de referência. Né? Então, eu acho que... Agora, me parece, doutor Paulo Verin, que há uma parcela dos brasileiros que despertou, que está atenta a isso. Eu vejo nos jovens aí, enfim, eu tenho dado palestra para jovens universitários, coisa que há 10 anos, 15 anos a gente não via, uma mobilização. A gente sabe que boa parte das universidades estão tomadas por um pensamento de esquerda arcaico, atrasado, totalitário, mas eu noto que há um nascimento de um novo pensamento mais livre, menos Estado, pelo menos naquilo onde ele não é importante. Não, eu concordo contigo, mas é a minoria ainda, né? Porque nós somos uma sociedade homogênea em termos de saúde física e mental, e nem de educação. Ela é heterogênea, é dispar. Agora, essas pessoas que tu faz palestras são pessoas mais lúcidas. Então, eu acho que é uma massa crítica que vai se criando, concordo contigo, se multiplicar, porque o jovem tem que ser inserido na sociedade, ele não pode ser excluído. Né? Então, esses jovens que são mais pobres, mais miseráveis, mais Bolsa Família, eles têm que migrar lá de baixo para poder se equiparar em termos de preparo como cidadão, né? Acho que falta cidadão no Brasil. É verdade. Cidadania. Isso vai levar tempo, né? No mínimo uma geração, no mínimo 20 anos. É o seguinte, a gente fala muito em educação, Diego. Agora, vou dizer uma coisa, a educação pressupõe uma coisa importante, a qualidade do homem. Se a qualidade do homem não for boa em termos de saúde física e mental, não adianta agregar educação. E não adianta agregar educação se eu não investir no ensino fundamental. O ensino fundamental, no Japão, na Coreia, é o alicerce do conhecimento. O professor é mais bem pago do que no segundo grau e no superior. Então, nós temos que inverter essa equação, porque o professor tem que ser preparado para construir uma sociedade, uma base sólida, onde tu vais adicionando conhecimento. Nós fazemos o contrário.
né? É por isso que eu sempre gosto de conversar. Meu amigo Paulo Velhinho foi presidente da Fiergs, uma grande liderança em todos os sentidos. Eu gosto de falar contigo porque eu tenho um cara inteligente e vencedor. Muito obrigado. Um abraço grande, sempre um prazer revê-lo. Obrigado, fico muito honrado de poder falar para a coluna. Luiz Roberto Ponte, uma figura que dispensa grandes apresentações. Foi deputado federal constituinte, foi ministro-chefe da Casa Civil, foi secretário de Estado, é um empresário também bem sucedido no seu segmento, que é o segmento da construção. Sempre um prazer encontrar um amigo. Prazer meu, Casagrande. Você que tem sido aí um norteador do correto pensamento de solução da pobreza, que é o desenvolvimento, que é o empreendedorismo. Você sabe que eu estou hoje obcecado por isso, porque o mal das pessoas que empreendem, que são a única solução possível para acabar essa tristeza da miséria, eles não dizem que fazem isso. E os que dizem que fazem isso, a obra é o contrário, que é o discurso da esquerda vazia, que só faz a discussão a favor dos pobres. Todo mundo acredita nisso e a pobreza aumentando mais. Então nós estamos aí num momento no Brasil de grande reflexão. Eu espero que a gente encontre o caminho, se liberte um pouco desse pensamento equivocado, alguns até em nome do bem, mas totalmente equivocado. De forma que você é um dos símbolos da gente, é um norteador. De vez em quando eu lhe vejo lá nos sites aí que circulam nesse país, ajudando a formar a correta opinião pública. Muito obrigado. Como é que o senhor está vendo, doutor Ponte, meu querido amigo, como é que está vendo essa situação pós-impeachment? Eu acho que parece um consenso de que o governo Temer, embora já tenha nos dado um alento, por exemplo, na questão econômica, com uma equipe de primeira, com Meirelles à frente da pasta, mas que o governo efetivamente vai agir, né, dentro dos anseios da sociedade que trabalha, que produz, que quer desenvolvimento, lá em agosto, quando realmente de fato for aprovado o impeachment. O senhor concorda com isso? Sem sombra de dúvida. Ele não pode deixar de fazer coisas relevantes nesse período, senão não sai o impeachment. Porque o PT é o PT, é uma capacidade de mentir, de distorcer as coisas, que acaba convencendo muita gente. E 3 votos que saia do Senado, acabou tudo. Para onde vamos, eu não sei. Agora, neste período, o que é que fez o Temer? Olha que coisa, eu fui um dos críticos no começo. Eu estava imaginando que ele ia formar um ministério acima de qualquer suspeita, a nata da nata, o ministério de Jatênis. Esse era meu desejo. Cheguei a externar dentro do partido. Hoje eu estou convencido que ele fez corretamente. O que é que ele fez? O que interessa no Brasil hoje é a economia. Nós temos que salvar o país pela economia, para poder gerar os empregos, fazer a produção que vai acabar com a pobreza e a miséria. Ele botou ali a nata, e a credibilidade até. Mas precisa ter voto para aprovar o que esses caras vão propor. E os votos ele só tem se fizer o que fez. Tem que se compor com o que está lá no Congresso Nacional. Depois de passado, consolidado, não quer nem dizer que vai mudar. E ele pode modificar aqueles que estão baleados, que eu espero que a Lava Jato vá a fundo e que o STF não fique sentado em cima a vida inteira sobre uns e sobre outros, não. O STF tem que definir, tem que decidir. Tem gente que não é culpada e está sendo apontado como escárnio da sociedade. Se for culpado tem que pagar, etc e tal. E aí vai se depurar. Eu estou com esperança, apesar da frustração de alguns recuos que ele teve que fazer para não perder voto. Esse é o meu balizamento hoje. Mas isso, com a sua experiência de quem já esteve lá, no coração do poder, faz parte, isso está no script? Está no script, sobretudo no script atual. Você tem uma pulverização partidária e uma inespecificidade de representação. Você hoje, para compor maioria forte, você precisa, não esqueça, votação de emenda constitucional, são 3/5 partes. Você, em 20 e tantos partidos representados no Congresso, não é o número de partidos que importa. Nos Estados Unidos pode ter 1000 partidos representados no Congresso. Aí você tem que ter todos esses arrumados. E cada um se elegeu por um mecanismo
e quer preservar esse mecanismo e quer ter um cargo para poder acomodar os seus cabos eleitorais e quer ter uma obra na sua terra para poder se eleger, e vai ficando na composição das pressões. Nem toda pressão é espúria. Eu querer levar obra para a minha cidade, tudo bem, os meus eleitores esperavam isso de mim. Mas aí você entra no exagero. Então, no quadro atual de representatividade do Congresso Nacional, a composição que me parece possível é essa. Haveria uma outra, evidentemente, eu acho que depois de tomar posse, é chegar para a nação e dizer o seguinte: está aqui o caminho. Por isso, tentar, já tem muita reflexão no Brasil sobre isso. É verdade. Você sabe que as pessoas que pensam com mais racionalidade, que sabem o que é que resolve o problema da miséria e da pobreza, que sabem onde é que estão os 11 milhões de empregos para cobrir esse pessoal, começam a tentar os caminhos. E então talvez um chamamento num certo momento, precisando de medidas ainda mais profundas. Ele não vai votar todas agora. Eu acho que inclusive a Previdência, que é uma das mais importantes, ele vai deixar para depois de estar consolidado, na minha opinião. Não vai se meter agora se a sua própria aliança, que tem representação sindical, está contra. Você já viu os que apoiam o governo. Então ele agora tem que aprovar esse teto. Já aprovou essa libertação da DRU, agora é esse teto. Isso é uma criação genial. Porque isso sinaliza para todos os agentes econômicos e os financiadores do Brasil, o Brasil, se respeitar isso, dentro de 4, 5 anos, acabou o problema. A curva desceu. Está devendo 70% do PIB, daí os Estados Unidos devem 100%, o Japão deve 200%. Para nós não se suporta isso, porque está se vendo que hoje é 70%, amanhã é 80%, depois da manhã é 5%, depois da manhã é nada, não paga mais nada. Esse é que é o problema. Eu acho que se ele conseguir atravessar esse Rubicão, essa semana ele vai apresentar o projeto. É uma emenda constitucional, vai ter muita grita, vai ter muita mentira do PT. Estão acabando com a saúde, estão acabando com coisa, estão dando dinheiro para os banqueiros. Vai ter tudo isso. Se ele vencer esse Rubicão, eu acho que vence, ele tem grande chance de consolidar, ele não, a sociedade de consolidar a saída da Dilma, e aí a gente procurar encaminhar um pouco melhor os outros ministérios, inclusive, no segundo momento. Sempre um prazer revê-lo. Eu é que agradeço. Desculpe eu ter me alongado tanto. É sempre uma honra. Um abraço. Nós aprendemos muito. Um grande abraço. Prazer grande. Obrigado, irmão. Um abraço. Do Cindy Lojas Porto Alegre, empresário Paulo Cruz, vindo trazer o seu abraço, prestigiar os seus pares, né? Empreendedores, empresários, premiados nesta noite aqui no Sinduscom Prêmio. Prazer te encontrar, Cruz. Igualmente, sempre prêmio nessa época no Brasil, principalmente se tratando da área de construção civil, né? Nós passamos um boom e depois disso tivemos muitos problemas e eles estão passando problemas e sobrevivendo. Então, receber um prêmio hoje, nós, Cindy Lojas, que também temos nossos negócios, estamos tendo as mesmas dificuldades, estamos aqui para prestigiar isso, né, Diego? Espero que o futuro seja melhor e que eles tenham alguns momentos melhores para comemorar nos próximos anos. O que alavanca qualquer sociedade, a história do mundo está aí para não nos deixar mentir, é a iniciativa privada, sempre. Aqueles países que optaram por focar em estatais, estatizar tudo, socializar tudo, quebraram. Todos eles, sem exceção. A iniciativa privada é o motor principal de qualquer sociedade. Te parece que os brasileiros começam a enxergar isso? Olha, há uma fatia da população, Diego, que já vê isso com muita clareza. Sem concorrência, não há condição de sobrevivência. Nós precisamos que as pessoas mais capazes se sobressaiam e façam e empreendam, né? Só que nós temos também uma parcela da população muito monopolizada pela esquerda e que dizem e cantam fantasias que agora estão sendo desmistificadas aqui, né? É que felizmente mas tem uma parte da população que não vê isso.
E nós precisamos divulgar, nós precisamos mostrar que o empreendedorismo, quem faz, quem acontece, quem trabalha, quem luta, tem que mudar as coisas, tem que mudar a lei da previdência privada, a previdência pública tem que mudar uma série de outras coisas na CLT. O Brasil precisa se desamarrar. O Brasil, que é um país grande, 200 milhões de habitantes, com solo fértil, que não temos catástrofe, que não temos muitas coisas que em outros países tem, um povo alegre, né? Um povo que não vai à briga, não é de luta, não comete atrocidades que nem em outros países. Nós temos que deixar isso aqui se desenvolver, que a iniciativa privada faça as suas coisas, que recolhe os seus impostos, mas que tenha retorno para a população. Nós recolhemos impostos que nem país de primeiro mundo e recebemos que nem país da África. Aí não dá, né, Diego? Então nós precisamos, hoje aqui é a essência do empreendedorismo. São pessoas que trabalharam desde os seus pais com capital próprio, fizeram as construções e fazem o Brasil crescer. O importante é que há um despertar, não te parece, Paulo? Com certeza, sente-se o clima disso. Se você for ver o clima do empreendedorismo, ele já muda. Eu não diria, Diego, que o empreendedor está pronto para empreender. Não, ele está pronto esperando sinais de que ele pode empreender. Nós precisamos resolver realmente a situação do impeachment. Eu tenho certeza que o Brasil vai dar um boom e não precisa muito tempo para resolver. Basta que deixe na mão de pessoas capazes e que façam. O povo quer isso, a população esclarecida quer que o Brasil funcione. Vá para a cadeia quem tiver que ir. Nós não temos partido, nós não temos preferência. Nós queremos um Brasil sério para os teus filhos, para os meus filhos e para os meus netos. Sempre um prazer te encontrar. Igualmente. Ex-senador, ex-prefeito José Fogaça, atualmente deputado federal, sempre uma satisfação de encontrar. Satisfação toda minha, Diego. Estamos aí. Momento realmente crítico da vida brasileira, uma verdadeira encruzilhada para o país e nós temos que escolher o caminho certo. Eu acho que escolhemos um caminho, temos um presidente da República e sobre esse presidente eu posso te dizer, se há uma coisa garantida que o povo brasileiro pode confiar é a seriedade. Eu até nem sei dizer se o presidente é competente. Não sei dizer. Não temos uma experiência dele como administrador. Ele foi secretário da Justiça em São Paulo. 2 vezes, né? Foi 2 vezes, foi muito bom. Mas administrar uma cidade, um estado, ele não tem essa experiência, nós não temos esse exemplo. Mas de uma coisa eu te digo, ele quer corrigir a cada passo, cada possível erro que haja, para imprimir uma linha da mais absoluta e indiscutível seriedade no governo. O PMDB, embora seja um partido multifacetado, com várias vertentes internas, o PMDB foi fundamental para que o PT ganhasse a eleição com Dilma e depois reelegesse Dilma. Embora, logicamente, agora o PT despreze isso, né? Diga que o Temer não tem voto, quando a gente sabe que ganhou a chapa, né? E se não fossem as ramificações políticas e a força do PMDB, o PT não teria chegado. Inclusive, diga-se de passagem, meu prezado José Fogaça, o Rio Grande do Sul sempre foi muito, com algumas exceções, reticente em relação a essa aproximação. Né? Inclusive não foi com o nosso voto que o Temer foi eleito vice-presidente da República. O Rio Grande do Sul, em sua maioria, o PMDB do Rio Grande do Sul, deu um voto contrário. Né? Nós fizemos uma outra opção, pelo Eduardo Campos, depois pela Marina e depois pelo Aécio Neves. Bom, diante desse cenário que se coloca, e muitos dizem, tu estás lá em Brasília, que o governo Temer vai efetivamente começar, embora ele já tenha dado algumas pinceladas, em agosto, depois do impeachment, do afastamento permanente. O que vem na tua avaliação? Olha, alguns exemplos, algumas linhas já foram definidas pelo atual ministro da Fazenda. Né? O ministro Meirelles já mostrou ao que veio. Não é? Por exemplo, ao definir que vai haver um limite para os gastos públicos nos próximos exercícios financeiros, ele já deu um patamar de controle, de seriedade, que é inédito na história do Brasil. E isso sinaliza para os empresários, para os investidores, para a economia em geral,
que o Estado quer se assentar naquele tripé da seriedade, do equilíbrio fiscal, não é? Dos juros flutuantes, do controle da taxa de juros para controlar a inflação. Enfim, sem um equilíbrio nas contas públicas, não há como pensar em crescimento sustentável para o Brasil. E esse primeiro sinal o ministro Meirelles já deu. E reformas? Vamos falar da reforma previdenciária, que há uma indicação, mas não sabemos exatamente como será, da reforma política, da reforma trabalhista, da tributária. Tem muita coisa a ser feita no Brasil para que a gente possa dar um voo de águia. É verdade. Acho que nem todas essas poderão ser feitas pelo presidente Temer. Em primeiro lugar, tem que levar em conta que ele é um governo provisório, né? Ainda é um governo provisório. A presidente da República ainda é Dilma Rousseff. Poderá vir a ser um governo permanente até 2018, o governo Temer. Isto é algo até inédito. Quando ocorreu o impeachment de Collor, Collor renunciou e Itamar assumiu já definitivamente, num outro estado de coisas, com outra perspectiva. Não é o caso de Temer. Temer tem 2 ou 3 meses ainda de uma condição provisória e, portanto, ele tem que trabalhar também com essa relação, que é uma relação difícil. Mas, de qualquer maneira, ele também não pode deixar de pensar no permanente. E nem todas as reformas são possíveis, Diego. Eu te digo isso. Uma reforma tributária, ela tem tal complexidade que seria muito arriscado tentá-la, o presidente não conseguiria. Uma reforma da Previdência, sim. E o que ele está tentando? Fazer isso discutindo com os sindicatos, com as lideranças dos trabalhadores, chamando a força sindical, chamando a CUT, que até é oposição, não é? Mas tentando montar a equação política para realizar essa reforma, que permitirá também uma outra reforma, que é a trabalhista. Não vai ter reforma trabalhista por uma assinatura, por uma canetada do presidente. A reforma trabalhista que virá será negociada com os trabalhadores, se ela vier. Acredito que poderá vir e deverá vir. Interessante é que esse dinossauro chamado CLT, que certamente tem coisas positivas ali, não se trata de jogá-la integralmente no lixo, não é isso, é criar condições de geração de emprego, para que os trabalhadores possam menos ganhar. A CLT foi feita numa ditadura, né? Foi feita na ditadura Vargas. Não, sem dúvida, a reforma trabalhista é necessária. Agora, os pontos a serem focados e alterados e como modificá-los é uma questão também política. O presidente Temer não fará isso de uma forma autoritária, impositiva, nem tem como fazer. Ele tem uma característica, né, de diálogo, né? Sem dúvida. Essa é uma marca da sua vida, não será diferente agora no exercício da presidência. É o prezado José Fogaça, sempre um prazer te rever. Prazer todo meu, Diego. Parabéns sempre pelo teu programa. Muito obrigado. Até a próxima. Sempre um prazer encontrar meu amigo Ricardo Sondermann, professor da ESPM. Bom te rever aqui no Sinos com Prêmio. Também. Obrigado também. Sempre um prazer, Diegão. Bom, a gente tem falado bastante, sempre que o Ricardo vai lá no Rádio Livre da Rádio Bandeirantes, à tarde, enfim, com o seu conhecimento, com a sua experiência de vida. E eu te pergunto, Sondermann, como é que tu estás vendo o atual momento brasileiro e as perspectivas? Até porque numa das cadeiras lá que tu ministras, tu também focas no futuro. Sabe que o Dado Schneider, repetindo uma frase que eu acho que foi do Eugênio Goudin, né? Dizia que pior que a realidade, só as perspectivas. Não, falando sério, eu acho que nós vamos ter um período muito complicado. Nós temos vários períodos complicados. Primeiro, até agosto, a votação final do impeachment. A retirada de toda esta carga. A reação de todo aparato petista, quando ele finalmente vai começar a ser retirado do poder federal e assim por diante. Nós vamos ter a reação contra as reformas que têm que ser feitas. Contra o tal do direito adquirido, que é uma das coisas mais... O direito se perde quando todos perdem. A sociedade brasileira
Está perdendo, não tem condições mais de pagar a aposentadoria do jeito que está sendo feita, não tem mais condições do Estado brasileiro manter coisas que nenhum governo precisa ter. O governo não precisa ter banco, o governo não precisa ter companhia elétrica, o governo não precisa ter... O governo precisa fazer educação de qualidade, sem partido e sem ideologia. O governo precisa dar saúde básica, prevenção, precisa ter hospitais que possam atender e prevenir a doença, né? O governo precisa ter a justiça, né? Ela que resolve os problemas, né? E a segurança pública, né? A segurança pública é resultado da insegurança de tudo, da insegurança jurídica, da insegurança... Onde já se viu a um menor de 16 anos que pode votar, não pode ser preso por ser reincidente por crimes de morte vários, não é nenhum, nem dois, deveria ser... Bom, 3 anos no máximo hoje. 3 anos no máximo. Aliás, uma dupla, inclusive tinha um menor, executaram barbaramente uma funcionária da Infraero. Quer dizer, isso aí se repete todos os dias. E chega, eu acho que uma coisa é autoritarismo, outra coisa é autoridade. Autoritarismo é praticado por aquela autoridade, aquele cara diz não pode porque eu não quero. Autoridade é aquilo que tu constrói com confiança, que tu constrói com razão, que tu constrói com lógica, que tem um método, que a sociedade precisa entender que existe a lei, né? A gente obedece a leis, né? Então, tá tudo errado. Nós temos que... Não tem como reconstruir, mas nas perspectivas próximas, o governo Temer está agindo de uma forma para conseguir os 54, 55 votos, para finalmente sepultar esse governo. 2, ele vai ter 1 ano e meio para governar, né? Ele vai ter que encaminhar reformas política, reforma fiscal, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Eu acho que uma das primeiras coisas que tem que ser encaminhada é o fim da contribuição obrigatória sindical. Meu Deus, eu estou num evento Sinduscom, estou dizendo isso, mas sim, chega, contribui quem quer. A Alemanha não tem 200 sindicatos, nós temos 15 mil e alguma coisa, 15 mil sindicatos. Não... É surreal, né? É muita coisa. Não tem sentido. Perdeu completamente a lógica, a razão. Ah, tá bom, nós devemos ter 1000 sindicatos. Tá bom, mas... Então faz o seguinte, que sejam competentes, que compitam assim como qualquer um na iniciativa privada. E uma coisa que a gente tem que trabalhar muito forte é a mudança da mentalidade. O empreendedor, o empresário, não é o grande empreendedor, que não é aquele grande cara que constrói milhões de moradias. Não, o empresário é aquele cara que está aqui, que tem um estacionamento, que tem uma banquinha de jornal, que tem 2 mercadinhos. Esse cara sofre toda a penalidade da lei, toda a penalidade da fiscalização excessiva, né? Não tem como, é só andar na rua. Olha como tem placa de aluga-se. Então, passou do ponto, o governo cresceu demais, ele passou do ponto, está na hora de rever isso aqui, diminuir, cortar essa república sindicalista, cortar e refazer toda a base de impostos, e os estados vão ter que se virar, porque os estados também vão ter que cortar. O estado do Rio Grande do Sul não precisa ter zoológico, não precisa ter o ERGS, não precisa ter um monte de coisa. A gente precisa falar de voucher educação, o deputado agora Marcel Van Hatten está falando, né, olha aqui, os nossos estudantes custam R$750 por mês, dá R$600 na mão dele e ele que escolhe uma escola privada e tem uma educação de qualidade. Não. Vamos repensar, chega, o que vinha sendo feito não dá mais certo. Infelizmente, Diego, infelizmente, ouvintes, até mudar vai ter que piorar. É o que diz o nosso amigo Igor Moraes. Ainda não está tão ruim que que a mudança se fará obrigatória. E eu acho que então, né, parafraseando o Dado Schneider, que compartilhou do Eugênio Goudin, pior que a realidade são as perspectivas, a curto prazo. Sempre um prazer te ver. Um abraço. Ricardo Zonner.
O Juliano Melnick, que é diretor da Melnick, que é a grande vencedora da noite aqui do Sinduscom Premium, nós estamos falando do fato de ter sido escolhida a empresa do ano e ter vencido 10 cases, 10 premiações. É muita alegria, né? Porque é o reconhecimento de um trabalho árduo de vocês. Com certeza, acho que um período que nós estamos passando, né, um período de dificuldade, ter esse reconhecimento, né, de conseguir emplacar esses 10 cases, né, foram 4 premiações ouro e 6 pratas, e conseguir uma pontuação máxima, né, sendo a empresa do ano, nos deixa muito contente, ainda mais num ano tão difícil, tão brigado como esse ano, né, em virtude da crise política e econômica que a gente tem vivido. Juliano, os números da Melnick, eu tive recentemente com vocês lá no encontro que vocês fizeram para jornalistas, e são realmente números surpreendentes, mas eu acho interessante dividir com o nosso telespectador. Acho que o ano de 2015 para nós foi muito simbólico. Nós batemos o recorde de qualquer indicador, né, da nossa empresa, seja em VGV lançado, foram cerca de 700 milhões bruto, sejam em vendas, foram cerca de 600 milhões brutos em venda. Tivemos 68% de crescimento no lucro. Nós entregamos mais de 1.800 unidades no ano, quer dizer, o ano foi realmente muito bom para a gente, né? E eu acho que nós tivemos uma postura em relação a esse ano, porque a crise traz um componente interessante para o empresariado, né? Porque as pessoas começam a não chegar nos resultados que se deseja e tem a desculpa perfeita para não atingir, né? Quer dizer, é difícil de lançar porque a crise está aí, de repente é difícil de vender, afinal só olha para fora e tem uma crise, então fica difícil de manter a margem porque temos uma crise e de repente é fácil, né, para o empresário, para as pessoas que trabalham na iniciativa privada se esconderem através dessa desculpa, aceitarem e começar a ter realmente resultados piores. E o que nós fizemos foi realmente olhar de frente essa situação e buscar soluções que a gente achava dentro da empresa para conseguir não aceitar essa desculpa de crise, né? Sim, é possível lançar, sim, é possível vender, sim, é possível ter resultado vendendo em anos como esse. Nós temos que olhar para dentro de casa e achar soluções que sempre estão lá, um pouco mais escondidas, mas elas sempre estão lá. Quantos funcionários a Melnick tem hoje? Hoje nós temos cerca de 700 funcionários na empresa e trabalhando nos canteiros de obra através das empreiteiras, cerca de 3.500 pessoas. A Melnick é Melnick Even? Exatamente. Hoje, desde 2008, quando nós associamos a Even, então hoje somos a Melnick Even. Qual foi a vantagem competitiva que essa parceria trouxe para vocês? Eu acho que essa parceria nos trouxe, no primeiro momento, funding, né? A IVEN é uma empresa de capital aberto e captou recursos através de um IPO, e que com esse funding nós tivemos também uma troca de gestão, troca de melhores práticas, né? Troca de governança corporativa, que uma empresa de capital aberto tem muito. Nos deu algumas ferramentas que nos possibilitou surfar essa onda do crescimento imobiliário que aconteceu, na verdade, faz 10 anos, exatamente em 2006, quando as primeiras empresas abriram capital, e nos deram realmente essa musculatura para que a gente pudesse aproveitar essa década que a gente teve de muito desenvolvimento. Juliano, embora os números da Melnick em 2015 tenham sido ótimos, né, como vocês inclusive mostraram para nós aquele dia, o contexto geral do país não é esse. Nós estamos numa crise, o PIB de maneira geral no passado encolheu 4%, em torno disso, esse ano também. Felizmente nós temos uma luz no fim do túnel agora, uma baita equipe econômica que foi montada e a esperança de novos ares. Tu como empresário, como alguém que trabalha, que produz, que acredita no Brasil, como é que tu vislumbras o day after, o ano que vem, os próximos anos, o Brasil? Eu acho que o Brasil tem um sistema que analisar realmente a história do Brasil nas últimas décadas. É uma história que sempre apresenta suas crises, né? Então, a crise sempre tem um início, mas a crise também sempre tem um final, né? E nós vemos esse ciclo que eu disse que a gente tem que se planejar as nossas empresas para o Brasil, sabendo que mais a gente vai ter uma crise, né? Porque isso aconteceu no passado, certamente vai acontecer no futuro. Então, eu acho que nós estamos começando, talvez, acho que ninguém tem bola de cristal para saber quando é que realmente as coisas vão virar, mas eu acho que nós estamos trabalhando, alguns indicadores já começam a aparecer, né, já um pouco melhor. E nosso mercado, em que a gente, primeiro, trabalha lançando um empreendimento hoje, que vai ser entregue daqui 3 anos, né, nós temos que estar sempre olhando realmente o futuro. E eu acho que o Brasil, assim que ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas, ele tem um potencial enorme. No nosso mercado, nós temos uma pirâmide etária que favorece o mercado da construção civil, quer dizer, o Brasil está envelhecendo, as pessoas estão saindo da juventude, entrando na sua fase mais produtiva, né? E são 1 bilhão de famílias que até 2025 vão entrar no mercado precisando de uma habitação.
né? Seja para comprar, seja para alocar e o investidor comprar para fazer essa alocação. Então, de uma maneira um pouco mais ou um pouco menos, nós vamos resolvendo e certamente nós vamos ter mais alguns anos para frente, um novo período muito interessante no nosso mercado. Um abraço, sucesso. Muito obrigado, boa noite. Nelson Mussali, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. A gente estava conversando aqui. Meu ouvinte, todas as tardes no Rádio Livre da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer te encontrar. E meu companheiro também de Libanesa, né? Prazer te rever, Mussali. Todo meu, o prazer é todo nosso. E o programa das 14 horas da Bandeirante é imperdível. Pelo pessoal que vai, pelos convidados, pelo alto nível dos debates, pela qualificação que vocês escolhem as pessoas. Então, os assuntos são os assuntos que estão na moda aí, né? Os assuntos que estão palpitando, os assuntos de interesse público. E a gente é ouvinte quase que diário, né? Tô te esperando lá, hein? Marcado já, tô te esperando lá. Com certeza, aguardo o convite sem problema, estaremos presentes. Para nós é um prazer a gente trocar ideias, trocar experiências com outras pessoas, né? E nós precisamos, né? Porque o Brasil está passando por uma situação difícil e eu tenho dito o seguinte, essa luta por um Brasil melhor, ela está só começando. Isso aí é uma coisa de décadas, não te parece isso, Mussali? Me parece sim, isso é um processo demorado, né? É um processo demorado porque deixaram chegar num ponto em que para reverter a situação é possível, mas é muito complicado. Não sei quanto tempo levaria, mas é um processo difícil de reverter. Eu acho que com a ajuda de todos os segmentos da sociedade, não só setor de engenharia, setor enfim, todos os segmentos da sociedade, eu acho que é a hora de arregaçar as mangas e olhar para frente e tirar aqueles que eventualmente fizeram com que chegasse nesse ponto, né? Jogam contra o país, né? Exatamente. E casualmente hoje a Sociedade de Engenharia completou 86 anos na sexta-feira e nós hoje tivemos uma sessão na Câmara de Vereadores e a gente falava exatamente essa preocupação que a gente tem. Eu acho que é a hora de todos os profissionais da área, todo o pessoal da área tecnológica, da área da engenharia, arregaçar as mangas e fazer reverter essa situação. Porque senão vai cada vez afundando mais e a gente não sabe onde vai parar, né? Um abraço, prazer te ver. Prazer é todo meu e aguardo o convite para participar de um programa lá. Tá marcado já. Só falta definir a data. Tá ok. Grande abraço. Deputado estadual Jorge Pozobon, do PSDB, que é pré-candidato, inclusive, a prefeito de Santa Maria, da Boca do Monte, terra do meu avô. Boca do Monte está lá até hoje, né, Pozobon? Prazer te rever. Prazer é meu, Diego, sempre é bom falar contigo e agradecer publicamente tu ter ido lá em Santa Maria conversar com aquela gurizada. Felicidade que eu fiquei num sábado de tarde, mais de 200 jovens sentados para debater política. Aquilo que há muito tempo não acontecia, que as pessoas não queriam mais falar de política. Mas pelo menos isso nós temos que agradecer ao PT. O PT pelo menos uma coisa ele fez, de bom fez com o Brasil, que fez com que todos nós começássemos a debater, discutir e criticar também a má política e buscar a boa política, que foi responsável por aquela piazada, mais de 200 jovens estar presente com a gente. Que legal. Nos tirou a todos da zona de conforto, né? Enfim, talvez nós não estivéssemos, eu digo, tirou uma média da sociedade da zona de conforto para fazer um embate político, o embate das ideias, muitas vezes com gente que é desleal, né? Não raro com gente que é desleal. Mas que está sendo feito, tu faz isso muito bem na Assembleia, Pozobon. E eu estive lá em Santa Maria, tua cidade, debatendo lá com os estudantes pela liberdade, que é um grupo que existe no Brasil inteiro, EPL. Um negócio sensacional, uma vertente de liberdade, de mais liberdade econômica, política. Veja bem, Diego, eu tenho sustentado
algo que mais do que defender a liberdade, nós estamos exigindo a manifestação das pessoas. Que não adianta nós ter liberdade e as pessoas, como tu disse, ficar na zona do conforto. É tão bom quando a gente vê aquelas pessoas que nunca botaram o pé para fora de casa. No dia de votar, no máximo que faziam era sair de casa e votar. Por isso, eu quero repetir mais uma vez, obrigado por ter ido lá. Eu tive uma reunião depois com um monte daquela gurizada, que eu chamo aquela piazada, e nós temos assim, eu não quero debater política partidária com vocês, eu quero debater a boa política para o futuro de Santa Maria. Grande abraço, sucesso. Um abraço para ti. Vereador Márcio Binzeli, presidente do Cresci, que está licenciado, reassumiu a sua cadeira na Câmara de Vereadores, vindo prestigiar o Sinduscom Prêmio. Sempre um prazer te rever, Márcio. Uma alegria muito grande, acho que o Sinduscom tem um papel muito importante, muito relevante nessa alavanca da economia que é o mercado imobiliário hoje aqui em Porto Alegre. E é com muita alegria que a gente participa mais uma vez aqui. A gente sabe que quando pinta a crise tem que tirar uma letrinha e criar alternativas, né? E realmente os nossos construtores estão de parabéns, estão enfrentando aí de peito aberto essas dificuldades todas que acabaram se configurando no nosso país. E a gente está aqui em mais uma edição, realmente numa expectativa de que as coisas possam a partir de agora começar a melhorar. Como é que tu está vendo o atual momento político e econômico brasileiro? Olha, eu acredito que o país vive uma crise econômica, uma crise política e uma crise ética muito grave e sem precedentes. Mas a gente tem um retrovisor enorme e um retrovisor pequenininho, um para-brisa enorme, então a gente tem que olhar para frente. E a nossa expectativa é que agora as coisas comecem a melhorar, ou pelo menos parem de piorar, especialmente no mercado imobiliário. É uma alavanca importante, gera muitos empregos e renda, especialmente a construção civil emprega muitas pessoas, então a gente acredita que agora as oportunidades estão ressurgindo, o mercado está se reaquecendo e é um momento bom de investir. Um abraço. Um abraço, obrigado, boa noite aí.